Estados Unidos já arrecadaram mais de 150 bilhões de dólares com o novo tarifaço. Um número expressivo, mas que pode vir à custa de um ambiente monetário tenso e de uma possível recessão adiada. Enquanto isso, o Brasil enfrenta uma realidade muito mais delicada. O investimento direto estrangeiro já não cobre o nosso déficit em conta corrente. Estamos financiando o rombo com capital especulativo, dinheiro que pode sair ao primeiro sinal de instabilidade. Instabilidade que, aliás, já virou rotina por aqui e que ganhou uma nova camada com a escalada das tensões envolvendo Donald Trump, o ministro Alexandre de Moraes e o ex-presidente Jair Bolsonaro. Até onde esta corda pode esticar? E se romper, o Brasil fica como? No programa de hoje, vamos falar sobre o paradoxo de Trump, a nova guerra cambial e o sinal amarelo nas contas externas do Brasil. Um aviso de que uma tempestade global pode nos atingir em cheio. A gente recebe hoje aqui no painel os comentaristas Bruno Musa e Roberto Dumas e o nosso convidado especial, Walter Maciel, CEO da Azequest. Obrigada pela presença de vocês. Bruno, para a gente começar, né? Trump arrecadando aí mais de 150 bilhões com as tarifas, colocando a economia americana sob um efeito turbo. Mas qual o custo disso? Como eu venho falando aqui todas as semanas e onde eu participo nos meus vídeos, eu filosoficamente eu discordo das tarifas, mas eu concordo com o diagnóstico dele de reajuste desse comércio internacional, até por ajustar os seus déficits comerciais e déficits em conta corrente. Eu tive ali a curiosidade, digamos assim, de ler o programa de governo, ler os escritos de Scott Bessent ao longo desse tempo, e fica muito claro que aquilo que ele denominou como o Acordo de Mar-a-Lago, ele é muito mais profundo. E as tarifas nada mais é do que um remédio para o diagnóstico, que eu concordo com esse diagnóstico. Os Estados Unidos estão cada vez mais vulneráveis frente à China, que é o seu maior inimigo. Ela depende das importações chinesas e a China hoje, convenhamos, é o seu maior inimigo. Eu não vou nem dizer rival, vou dizer inimigo mesmo. E, dito isso, como é que você pode, numa eventual escalada de guerra, depender do seu inimigo para importar insumos básicos ou até mesmo material bélico? Então, tudo isso faz com que esse reajuste do comércio internacional se faça necessário. E a gente costuma discutir a ponta do iceberg, a gente não discute que a China, ela é quem faz dumping ao longo dos últimos anos, ela pratica subsídios. Em 1994, ela desvalorizou a sua própria moeda do dia para a noite em 50%, e a moeda se mantém desvalorizada de maneira artificial, o que faz com que seus produtos e serviços, seus produtos no geral, fiquem mais competitivos no exterior, desalinhando todo esse comércio internacional. Então veja, tudo isso faz com que o Trump tenha que chegar mais firme e falar, cuidado, você está crescendo a sua influência no mundo, crescendo a sua influência na América Latina para países que são importantes para os Estados Unidos e para a região como um todo. Então vamos impor um freio. Então, dito isso, eu acho que o caminho que ele tem usado, um deles, são as tarifas. E analisar apenas sob o ponto de vista comercial me parece extremamente superficial. E é o que a maioria tem feito, e aí eu não posso concordar com isso. Dumas, esse tarifaço impulsionando a economia também tem obrigado ali o Federal Reserve a se manter cauteloso, né? Talvez essa não seja a melhor palavra, mas tendo aí esses juros ainda altos. Essa promessa, né, de trazer essa reindustrialização, como o Bruno até coloca, para volta ali, de volta na economia norte-americana, isso, na sua visão, pode esconder uma recessão até fabricada? Eu acho complicado você pensar numa reindustrialização dos Estados Unidos agora. Você tem uma indústria, vamos pensar assim, de serviços, que é o Vale do Silício. Agora, não podemos profanar as vantagens comparativas. Você não consegue trazer quem trabalhava no Vietnã, ou fazia as coisas no Vietnã, fazia as coisas na China, fazia as coisas na Malásia, fazia as coisas na Índia, para fazer as coisas nos Estados Unidos, essa reindustrialização. Veja, eles estão com um desemprego da ordem de 4,1%, 4,2%. Estão mandando embora imigrantes legais e ilegais. Se você tentar trazer essa indústria para lá, pelo custo da mão de obra, vai trazer mais inflação. Fora o aspecto inflacionário da tarifa. Então você já vê que o CPI já está beliscando 2,7 e o Personal Consumption Expenditure
batendo 2,6. Então o Federal Reserve está no dilema, porque ele vê que, a despeito de os Estados Unidos crescerem 3%, é importante destrinchar esse número. O consumo cresceu, mas os investimentos caíram 16% no segundo trimestre. Está acabando os estoques, eles vão ter que repor esses estoques a um custo mais alto. E a renda em macroeconomia, o que faz a importação? Quanto menor a renda, menor a importação. Também pelo lado de que no primeiro trimestre de 2025, eles importaram demais para fugir do tarifaço, mas importações caíram 35% no segundo trimestre. Então você já tem leading indicators, indicadores antecedentes que está mostrando já até o PMI, está mostrando já uma fraqueza dos Estados Unidos, a despeito dos 3%. Mas se você destrinchar, você vê que já é uma fraqueza, tem que repor estoques e uma pegada da inflação. Agora fica o dilema do Federal Reserve. O Federal Reserve tem um mandato duplo. Ele precisa controlar preços e precisa atingir o pleno emprego. O que vai fazer? Ou seja, você corre o risco de estar numa estagflação. Em relação às exportações, concordo com o Bruno. Veja, colocar o tarifaço pode ajudar num primeiro momento, mas como a gente sempre diz aqui, por identidade macroeconômica, se você está fazendo Big Beautiful Bill de praticamente 2,5 trilhões de dólares, você vai piorar o déficit fiscal a despeito do que está entrando de tarifa. Piora o déficit fiscal e, eventualmente, piora a poupança privada, isso por identidade macroeconômica piora os déficits nas contas externas. Trump não vai entender isso. Ele vai querer tarifar mais. Então eu estou vendo um aspecto de não vai explodir, mas um pouquinho mais de inflação, um pouquinho menos de crescimento e toma essa pombo sem asa Jeremy Powell e negocia e tenta ver o que você vai fazer com as taxas de juros. Eu acho ainda um pouco antecipatório, vamos dizer assim, falar que o Federal Reserve vai cortar a taxa de juros. O efeito não veio. Então é melhor ele tomar cuidado, não cortar agora, ver o efeito final das tarifas e eventualmente começar a cortar. Porque é um choque temporário, porque vamos lembrar, inflação é a dinâmica do preço, não é o preço alto. Preço subiu, acabou. Isso não é inflação. Que nem no Japão. Minha mulher uma vez foi para o Japão e falou que é tudo muito caro. Falei, mas aí não tem inflação. Não, é caro, mas não tem inflação. Inflação é um fenômeno dinâmico. Então, se você já deu aquela pancada na inflação, é um impacto temporário que o Banco Central não precisa agir. Walter, e o mercado, né? Como que o mercado enxerga este cenário e como você também enxerga, né, esse desafio que a gente vai ver ainda aí pela frente, provavelmente na economia norte-americana? Eu acho que o Dumas fez um diagnóstico macroeconômico perfeito, mas eu discordo dele e estou mais alinhado com o que o Bruno colocou, e eu acho que o mercado está olhando muito para o que o Dumas está falando, porque o efeito é inflacionário. Só que ninguém falou qual que é a alternativa. E ninguém, hoje, todo o foco e a lupa está nos Estados Unidos, mas não nas práticas, não só da China, da Europa, que se recusa, por sinal, o Macron vem, abraça o Lula, estão de camisa de linho branco na Amazônia, descalço, e vai, volta lá e bloqueia o acordo, porque os agricultores vão entrar de trator em Paris, porque eles são totalmente subsidiados. Então, assim, é um jogo de longo prazo, e o Trump entende. O problema do Trump é que, por ser um cara truculento, tem um jeito até desagradável, as pessoas não entendem que, e fazem muito um paralelo com o Brasil, é um empresário que foi muito bem sucedido no setor de real estate em Nova York. Não é para qualquer um. E ele está olhando um outro jogo. Então, a minha leitura é diferente. Primeira coisa que o Bruno falou, acho importante, o nearshoring, que é buscar trazer as empresas lá do leste europeu e sudeste asiático para cá, já veio depois do Covid, porque faltou agulha, faltou máquina de ventilação, faltou máscara, não tinha, só tinha lá. A nação que domina o mundo, do ponto de vista militar e geopolítico, não pode correr esse risco. Mas acho que o problema de fundo, o pano de fundo não é esse. E é isso que o Trump está olhando. O problema é o seguinte, a dívida americana é impagável, só que ela não é um problema.
E aí que depois a gente vai falar de Brasil no próximo bloco, que você vai entender por que ficar falando de alternativas ao dólar incomoda, né? E aí o rato conseguiu chamar a atenção do leão. Como? Falando disso. Enquanto o dólar é a grande moeda de troca, essa dívida não é um problema. Ela não tem problema nenhum. No dia que deixar de ser, vai ser. Os Estados Unidos hoje são a maior nação do mundo do ponto de vista econômico. O excepcionalismo norte-americano está aí, crescendo 3%, com uma renda per capita incrivelmente mais alta que a Europa. Por sinal, nos últimos 10 anos descolou 60% em relação à Europa e ao seu vizinho Canadá. Domina a inteligência artificial, só que a inteligência artificial traz riscos. Todo mundo olha para o futuro onde você vai ter desemprego. Então, se você ficar dependendo só de inteligência artificial e serviços, você corre o risco de ter uma convulsão social e não ter como ocupar essa população. Então, o que os Estados Unidos estão olhando? Estão olhando o seguinte: acabou a Segunda Guerra Mundial, eu peguei os dois grandes agressores e fiz ao contrário do Tratado de Versalhes, que criou a Segunda Guerra, né? A Alemanha ficou humilhada. Eu vou tratar bem esse pessoal. Bretton Woods, eu vou criar a OMC, Banco Mundial, eu vou criar Nações Unidas. E no final ali dos anos 80, começo dos 90, 3 países mais ricos do mundo: Estados Unidos e os dois agressores, Alemanha e Japão. Olha que interessante. Aí veio o Nixon, que é outro cara que a história ainda vai olhar diferente, mau caráter, péssimo presidente. Nixon acabou com o padrão ouro e depois trouxe a China com Deng Xiaoping para sair do comunismo. Veio para um capitalismo selvagem, né? Mas fez a abertura. Só que de lá para cá, o que os Estados Unidos pregam? Muito diferente do que era a Europa colonialista. Eu quero liberdade de expressão, eu quero liberdade de comércio, e eu quero livre mobilidade de capitais. E eu quero democracias. É isso que eu quero implementar. Eu não quero ficar lá sentado de casacão, jaquetão e short caqui, tomando meu chá e vendo Plantation. Não é por aí. Então, assim, essa política já se esgotou e não deu certo. Porque nos últimos 20 anos, Clinton, depois agora Obama e mais recentemente, aí de maneira desastrosa, Biden, tentaram exercer o soft power e passaram a mão na carteira deles. O Irã engambelou todo mundo e não desmontou o programa nuclear. Depois veio lá a saída do Afeganistão, que foi um vexame. E, por último, a China, que não pratica as práticas comerciais, como o Bruno falou, são práticas comerciais desleais, ainda tem as condições de trabalho infantil, tem fazer um write-off de investimentos em educação, não tem moeda conversível, você não confia nos dados. Então, o que aconteceu com os Estados Unidos? Ele falou o seguinte: eu hoje gasto mais militarmente, os 10 maiores investimentos, os Estados Unidos gastam mais do que os outros 9 juntos. Eu sou a maior economia do mundo, eu tenho que parar o jogo agora e mudar o jogo. Então, o que as pessoas estão olhando? Os 15% não são justos, o que os Estados Unidos está fazendo não é correto. E os outros? O que os Estados Unidos está dizendo basicamente é o seguinte: você vai reduzir os seus impostos. Se você reduzir os seus impostos para os meus bens, eu não preciso mexer nos meus. Ninguém ousou reduzir. O que ele fez? Levantou. Talvez daqui a alguns anos a gente vá olhar para trás e os dois lados, vamos primeiro falar dos lados mais, onde é menos belicoso. Europa e Estados Unidos podem sentar e falar: que tal a gente baixa 15% de cada lado? Esse era o ideal, né? Só que na ausência do outro se mexer, ou você espera sentado ou você faz alguma coisa. E o Trump falou o seguinte: enquanto eu sou o dono do jogo, eu vou quebrar o tabuleiro e eu vou botar outro jogo na mesa. E é isso que ele está fazendo. Então a gente ficar pensando hoje no custo de curto prazo, inclusive a população americana ficou com a pele fina, né? Pele fina, porque não passa por guerra, não passa por fome, tem um desempenho econômico dos últimos 50 anos que nunca se viu na história moderna e perdeu essa identidade e esse nacionalismo. Está na hora de passar por um pouco de aperto, um pouco menos de crescimento, um pouco mais de inflação, para jogar contra um adversário que joga sujo e joga duro como a China, é muito correto. Por último, você tem eleições no Brasil, você tem eleições na Colômbia, você tem eleições no Chile. Os Estados Unidos só podem brincar geopoliticamente no mundo porque eles olham para o backyard, para o jardim, e não tem ameaça. A China não consegue fazer isso. E por isso essas tensões no Mar do Sul da China, em Taiwan, tensões com a Coreia, até com o Japão. E os Estados Unidos têm que manter a China ali ocupada. Agora, eles não podem ter preocupação aqui na América Latina, que é o domínio deles. E aí está um outro ponto que a gente tem que ter inteligência.
Não interessa se o Trump está certo ou está errado. E pouco interessa, a gente pode destrinchar quais são as intenções dele com o Brasil. O que interessa é o que nós fizemos para provocar essas reações e levar essas retaliações. Eu suspeito que os motivos políticos têm menor relevância do que se imagina. Eles são mais subterfúgios. Os problemas geopolíticos é que realmente mandam nesse tabuleiro. Ponto. Se você me permite, completando o que o Bruno falou e que o Walter falou também, em relação à China, o que eles fazem de manipulação não é só no câmbio. É no salário que cresce aquém da produtividade, Sim. é nas terras que eles compram, porque Deng Xiaoping, quando entrou no poder, ele deu Land of Usage Right para a população, só que os governos das províncias são avaliados de acordo com a capacidade de bombar o PIB, então compra a um preço abaixo, não respeita o meio ambiente e subsidia energia. E nem regras de trabalho, E nem regras de trabalho. regras de segurança, e nem regras comerciais, colocar produtos. E tem a repressão financeira. Quantas vezes os americanos, nos últimos 30 anos, pediram para mudar? Desde que entrou na OMS, Qual é a sua expectativa que mude? não vai mudar. Então, o que Não vai mudar. fazer? Não vai. Você é o bonzinho, deixar passar a mão na minha cara. Mas aí entra no outro lado. Mas aí entra no outro lado. Acabou, né? Sim, mas aí entra no outro lado. Vamos lembrar também o que aconteceu com o Acordo de Plaza. Do Plaza Acordo de 1985. Todo mundo entrou depreciando o dólar. O Ronald Reagan foi lá e fez o Kemper Roth, os dois senadores aumentaram, ou melhor, cortaram os impostos em 30%. Guerra nuclear, a Guerra Fria, etc., aumentaram os gastos do governo. O déficit fiscal foi para 5% e o déficit em conta corrente piorou, a despeito de uma bruta depreciação do dólar que suscitou uma apreciação do Japanese Yen e que deu a bolha do Japão. Então também achar que só depende de um é complicado. Se você gastar demais, você vai ter déficits em conta corrente. Mesmo, é como a gente sempre diz, precisa de dois para dançar tango. Mas Você o bate de déficit um lado, fiscal é financiado pelo déficit de transações. sim, Os Estados Unidos estão dizendo o seguinte: vou parar. para de fazer déficit fiscal. Exato. Mas como é que eu vou parar de fazer déficit fiscal se eu solto o Big Beautiful Bill de praticamente 2,5 trilhões? Depreciando sua própria moeda. Mas se depreciou da minha moeda foi o que aconteceu no Acordo de Plaza. Você gastou demais. Se eu quero me aprofundar mais sobre a Você gastou decisões, mas eu preciso ir para um rápido intervalo. E para a gente continuar aqui sem perder o raciocínio, é rapidinho, são 2 minutinhos. Você que está aqui acompanhando o painel BMC, continue com a gente. Voltamos já já. Estamos de volta aqui no painel BMC. Ponto importante que vocês trouxeram aqui sobre essa visão, né, da desvalorização ali do dólar. Ô, Dumas, eu queria entender até um pouco mais ali na tua leitura. Trump tenta enfraquecer o dólar para exportar mais, para conseguir diminuir a sua dívida. Aqui, do outro lado, Lula quer se livrar do dólar, falando ali para ganhar mais autonomia, né, desdolarizar essa dependência do mundo. No fim das contas, quem está apostando mais alto e quem está arriscando mais? É óbvio que o Lula está arriscando mais. Veja, é uma coisa que nós colocamos num dos primeiros episódios aqui. Ninguém está colocando a faca no meu pescoço falando você tem que aceitar dólar. Aceita a moeda que você quer. Eu posso transacionar, tenho CIPS, China Interbank Payment System, vamos aceitar Chinese Yuan. Só que o Chinese Yuan não é conversível. Aí eu faço um negócio com o Walter, ganhei 1 bilhão de Chinese Yuan. Posso investir na Bolsa de Shanghai? Não. Posso investir na Bolsa de Shenzhen? Não. Quando eu fui para a China, eu ajudei a empresa brasileira porque a conta capital era fechada. Como é que eu vou emprestar dinheiro? Posso fazer offshore loan? Não. Então o que eu vou fazer com essa moeda aqui na minha mão se ela não é conversível? E vai continuar não conversível porque em 1997, quando teve a crise asiática, que bateu Tailândia, Malásia, Indonésia, depois bateu a Coreia, a China pensava em abrir a conta capital, mas via que existia um capitalismo de compadres, que você estava deteriorando a situação dos bancos, porque os bancos na China são braços parafiscais para legitimar o Partido Comunista Chinês. Eu digo mais, eu quero saber alguma coisa que a gente não sabe. Sempre acontece. Então, você mudar de uma moeda dólar para outra moeda, a pergunta que fica é qual moeda?
como nós colocamos o birr etíope, o real iraniano, é essa de novo, essa conversa? Eu vou fazer uma observação Fique à rápida. vontade. Me perdoa. O Ray Dalio é um gênio, é um craque, um dos maiores gestores do mundo, mas ele sempre teve essa história da China pegar o bastão dos Estados Unidos e ser a próxima grande superpotência. Isso me lembra muito quando eu estava na faculdade, né, final dos anos 80, era o Japão. Japão é o próximo. Olha o Japão aí. 30 anos aí que o Japão está estagnado, com a mesma crise que a China está tendo agora, que começou uma crise imobiliária, que ela está tentando deflacionar. Os paralelos muito parecidos. Aí o ponto é o seguinte, isso aqui é a corrida de troca de bastão. Já viu nas Olimpíadas? E já viu quanto acidente dá? Porque você tem que ser rápido, mas tem que ser sincronizado. Então ele fala, a Inglaterra guerreou com a Holanda, ganhou, virou a superpotência. Depois, na Segunda Guerra, os Estados Unidos se consumaram com uma grande superpotência, acabou o Império Britânico. O problema é o seguinte, não adianta passar o bastão, alguém tem que pegar. Um país que não tem moeda conversível, um país que você não confia nos dados, um país que faz investimento estrangeiro, um país onde as pessoas não podem sair e viajar para fora se quiserem, um país onde você não pode transferir recursos para fora. Não pode viajar nem para dentro. Nem para dentro, tem que ter dados. Então, assim, não dá pronto para pegar o bastão. E aí, quando o Lula faz isso, o que você pergunta é o seguinte, com qual benefício? Esquece o que é o objetivo. O que a gente pode ganhar, porque assim, a própria China está quieta sobre isso. A Índia, que está ali bonitona, crescendo 7% ao ano, está muito atrasada, tem 1 bilhão e 300 milhões de pessoas, tem muita miséria, mas vem crescendo 7, 8% ao ano há alguns anos. Está fazendo um acordo de comércio bilateral com os Estados Unidos. E aí nós vamos lá levantar a voz para pregar a diminuição do poder do dólar. Para quê? Para podar e levar uma raquetada. Mas isso foi falado desde fora. Qual que é o ganho esperado? O problema é qual que é o ganho esperado? É uma ilusão de um papel relevante geopolítico que nós não temos assento no Conselho de Segurança da ONU como queriam lá atrás, e assim, a gente hoje vinha se beneficiando, recebendo muito capital desde o começo do ano, por ser irrelevante, por não incomodar ninguém, por não ser uma ameaça geopolítica, por não ser uma ameaça militar, e nós não somos. E a gente conseguiu criar animosidade. É certo ou errado o que o Trump está fazendo? É pouco relevante. Como que a gente pode machucar ele? De jeito nenhum. Não tem nada que a gente possa fazer que vai fazer cosquinha. Então, assim, quando você faz alguma coisa, você deveria pensar antes com estratégia. O que eu posso ganhar e o que eu posso perder? Nem internamente isso gera para ele uma bandeira. A população não entende. Uma população mais pobre vai falar de geopolítica, Estados Unidos, China, tirar o dólar como referência. Chamar de Faria Lima, de falar de Rentinho. Eu concordo, sempre acho que o Walter, mas pensa o seguinte, que é uma coisa que eu já mencionei, hoje eu fiz uma análise lá no meu canal sobre balanço de pagamentos, mostrando como qualitativamente os Estados Unidos são extremamente importantes dentro do nosso balanço de pagamentos, para nós, exato. Mas o meu grande ponto eu tenho intitulado como o Brasil como bobo da corte na figura do Lula, porque ele não foi chamado para escolher um lado e foi lá e levantou a bandeira sozinho. Sendo que a China, concorde ou não, ela vem comprando ouro físico para diminuir a sua dependência do vendendo seus títulos públicos americanos de maneira silenciosa. Concorde você ou não? Vamos ser pragmáticos. Não, é a melhor coisa que o Lula fez na vida e a grande... Se você falar assim, daqui a 10 anos, olha para trás e fala assim, qual foi o legado dos governos Lula? Foram as reservas internacionais em dólar. Exato. Que mudaram o Brasil. Ter dólar é o que fez a gente deixar de ser frágil. Perfeito. Mas o meu grande ponto aqui, será que a gente precisa começar a olhar a realidade como ela é? Ou seja, nós estamos olhando sob o ponto de vista de alguém que quer o Brasil desenvolvido. Será que o Lula quer? Não. Claro que não. Se nós olharmos, como a gente falou... Quer dizer, ele pode até querer, se ele quiser, ele está sendo incoerente. Incoerente por completo. Então, está na hora da gente talvez olhar e falar, ele quer um país realmente desmoralizado para que ele apareça como Salvador Macron. 72% do século está governado pelo PT. Para que mandar o Alckmin agora? Para que mandar o Alckmin sentar com 4 terroristas, depois você vê que os 4 foram eliminados, estávamos nós lá. Aí o Putin faz uma cúpula, só tem regime autocrata, totalitário, o único país democrático que está lá puxando o saco do Putin somos nós. Aí você começa a chamar atenção. Começa então a morrer. O Celso Amorim fala que nós somos fugidos, tacando como Venezuela. Nós fomos lá, tentamos mediar,
reconhecemos que as eleições foram manipuladas. De repente, não, vamos fazer as coisas, passa Maduro. Aí você começa a incomodar de novo. Meu, e se nós analisarmos o que tem nesse meio termo entre a imposição dos 50% de tarifas no Brasil, e dos outros países com tarifas menores, foi justamente a cúpula dos BRICS esvaziadas, onde o Lula bateu no do dólar. E ele sequer aprendeu, de novo, eu volto, não é que não aprendeu, para mim é técnica, é o que ele quer. Nesse final de semana ele bateu de novo no dólar. Bateu. Ele quer o país destruído. E para pegar uma bandeira. Porque o governo estava sem bandeira, a economia perdendo. Então, olhando para as eleições do ano que vem, uma rejeição alta, eu falei assim: vou pegar a bandeira nacionalista. O problema é o seguinte: falta 1 ano e 3 meses para as eleições. Olha, mas de velho esquema do patrioteio. É. Isso eu repito toda hora. Para de patriotar. Ô, Dumas, deixa eu puxar esse gancho, que eu acho que ainda é muito importante, sobre o nosso rombo, talvez, ali, olhando mais para cobrir o déficit em conta corrente, com esses investimentos diretos estrangeiros. Estamos tentando, de repente, tapar ali esse rombo com empréstimo de capital volátil, dinheiro especulativo. A minha pergunta é: qual que é o limite dessa dependência? Por quanto tempo, se a gente tem aí um colchão, a gente vai conseguir financiar o país com um capital que entra correndo, mas pode sair ainda mais rápido? Nós estamos com déficit em conta corrente da ordem de 3,4% do PIB. Os investimentos diretos, tudo em dólar esse aí. Os investimentos diretos estão cobrindo 2%. O que resta, ou seja, no balanço de pagamentos, o que você tem? A conta corrente, que engloba balança comercial, balança de serviços, que eu vou ter remessa de juros e dividendos e transferências unilaterais. Na conta capital financeira eu tenho investimento direto, empréstimos e investimento portfólio. Então, dessa maneira, eu estou dependendo de investimento portfólio. Alguém pode chegar e falar: mas eu não estou muito dependente. Cuidado. Balanço de pagamentos mostra fluxo, não mostra o estoque. O estoque que eu tenho de ativos voláteis é enorme. Por exemplo, você pega a dívida pública, 7,3 trilhões que está na mão da população e dos bancos. 7,3. Gringo tem 10%. Transformando isso daí para 5,5%, 5,5%, que é a tarifa, é o câmbio, dá 125 bilhões de dólares de títulos públicos na mão de gringo. Não estou dizendo que eles vão sair, mas estou dizendo que é uma análise um pouquinho otimista achar que, não, mas é 4 bi só que pode ir embora. Tudo bem, eu tenho 344 bilhões de dólares de reserva internacional, só que o Banco Central, quando ele intervém no câmbio, ele intervém de uma forma esterilizada. Ele vende dólar, isso faz a base monetária cair, base monetária cai, juro sobe, ele entra comprando título público. Quem vai fazer carry trade, ou quem está com risco fiscal maior, fala: gente, eu quero mais cenoura, eu quero mais juro. Juro eu não te dou, porque eu estou esterilizando essas intervenções cambiais. Então tem um risco aí, que aliás, diga-se de passagem, em 2014, quando tivemos, não pode chamar de ataque especulativo academicamente, porque ataque especulativo você está tentando defender a moeda num câmbio fixo e está perdendo reserva internacional. Mas em 2014, tudo bem que a gente tinha eleição Aécio Dilma, a nossa déficit em conta corrente era de 4,3% do PIB, nós estamos em 3,4% do PIB. Foi quando o câmbio saiu de 3 para 4. Então, the trend is not your friend. A tendência não é nossa amiga. A gente sempre falava: eu estou com um problema de déficit fiscal. Déficit nas contas externas estão bem, estão piorando. Está nascendo, está suscitando aí um farol amarelão. Ô, Walter, olhando para esse sentido, né, o capital estrangeiro, ele ainda consegue encontrar algum tipo de racionalidade aqui no discurso do Brasil, ou isso realmente acabou virando aí uma aposta de curto prazo só ali pelo prêmio de risco embutido? Eu acho que, primeiro, a gente vinha nos primeiros 3, 4 meses do ano, a bolsa subiu, o real se valorizou no escuro, sem nada acontecer, o pacote fiscal não foi entregue, porque, primeiro, o Brasil está muito barato. Eu não estou dizendo em relação ao risco, olhando só preço-lucro da bolsa, o real em relação ao DXY, que é a cesta do dólar contra as outras moedas. A gente está, apenas em 1 ano e meio, a gente desvalorizou 35% em relação. Se você olhar os últimos 5 anos, desde que começou o vai ter golpe, não vai ter golpe, abriu uma boca de jacaré, nunca mais fechou. Então o gringo olha e vê oportunidade.
O que eu acho que aconteceu de um mês e meio para cá é que essas perspectivas de sanções e de um conflito que é o mais grave, queira ou não queira, os jornais falam disso, mas assim, não coloca a coisa como é. Esse é o conflito mais sério com os Estados Unidos na nossa história. Nós nunca tivemos. E a gente, por enquanto, tem pago para ver, e assim, testando os limites, que é bastante perigoso. E aí, o que aconteceu? Esse dinheiro se retraiu um pouquinho, mas eu sinto a percepção de que há um esgotamento, há um esgarçamento. Terceiro mandato é um troço muito pesado, por sinal não deveria nem existir. Nos Estados Unidos já não tem mais. Desde o Roosevelt lá atrás se elegeu 4 vezes, mudaram o sistema. Se se elegeu 2 vezes, não tem como voltar depois, nem 10 anos depois você volta. E as pesquisas mostram hoje um índice de rejeição muito alto. Não sou eu que estou dizendo, o Instituto Gallup nos Estados Unidos colocou 49% como limite. Acima de 49%, e uma coisa, popularidade volta, rejeição não. Então a gente está falando de NPS. Quando você tem uma empresa lá que você pergunta um hotel, e o consumidor lá, o cara foi no hotel e dá nota 0, 1, 2 ou 3. Você não consegue nunca mais convencer esse cara. Inclusive, ele vai falar para a família. Você não precisa nem perguntar do assunto. Ele vai chegar na sua casa domingo e falar assim: fui no hotel tal, não vai lá. Ah, boa, cara. O cara 4, 5, 6, 7, você tenta converter. Esse cara você pode chamar. O 8, 9, 10 já é teu. O que acontece hoje com o governo? 54, 55, 57 de rejeição. Não muda muito. A pesquisa de sábado foi muito importante. Essa bandeira de nacionalismo ajudou sim, ajudou marginalmente. A popularidade subiu, a rejeição não, a desaprovação não mudou. O que isso mostra? Não tem campanha de marketing que dure 1 ano e 3 meses. Se você for pegar lá qualquer empresa, mídia, precisa de história nova e precisa de sustentação. Então essa história vai trazer um ganho de curto prazo, que por sinal as pesquisas mostraram que é menor do que a gente imaginava, mas vão trazer um efeito deletério na economia. Essa conta não vale a pena. Então, o que as pessoas, eu acho, estão sentindo? É que ninguém tem muita coragem, dado a confusão e volatilidade que é o Brasil, mas que tem uma chance de alternância de poder muito alta ano que vem. E essa percepção é que está fazendo o investidor ainda se segurar. Eu compro essa ideia. O mercado está olhando, né? O mercado está olhando de maneira acanhada e tem um outro problema. Você só não está vendo a bolsa muito mais alta e outros ativos de risco, porque com o juro real de 10% ao ano, que é o mais alto do mundo civilizado, você colocar dinheiro em título público, numa NTLB, você não corre risco nenhum, né? Então, acho que todos os agentes financeiros têm se beneficiado disso. Você encontra produtos de qualidade isentos no Brasil hoje, no mercado secundário, tradando em bolsa, pagando 20% de dividend yield ao ano isento, com um dividendo mensal. Então, assim, quem que ganha 20% ao ano sem fazer nada? Em lugar nenhum. Né? Isso é consequência de um fiscal descontrolado, mas, contra o que o mercado imaginava, o Banco Central Independente se mostrou um avanço institucional incrível. O risco monetário que todo mundo falava em novembro, dezembro do ano passado, não aconteceu. Olha o Galípolo aí. Não, o Galípolo é brother do Haddad, ele vai jogar o juro para 7, vai vender dólar a rodo, nada disso. A última ata do Banco Central, firme de novo. Então, na minha visão, se o Duma estiver correto, eu acho que não vai dar tempo. Porque a gente tem uma bomba fiscal e a gente tem uma bomba de balanço de pagamentos. Eu acho que não vai dar tempo de explodir, ter eleição ano que vem. Se as pessoas começarem a perceber que vai mudar, as coisas se ajustam rapidamente. Mas o que eu diria é o seguinte, se isso acontecesse, a saída ia ser via dólar. Ia ser uma desvalorização fortíssima do real para fazer uma queda brusca da economia, juro bem alto, real muito desvalorizado. Você importa menos, cresce menos e através de uma dor incrível, você em 5, 6, 7 anos vai fazer o ajuste. E olha esse o Walter trouxe a importância da autonomia do Banco Central. Você pega Peru, Chile e Colômbia, por exemplo, que são países hoje basicamente governados pela esquerda, principalmente o Peru a Colômbia e o Chile, né? 2, inclusive, de extrema esquerda. São 2 países que colocaram o Banco Central autônomo nos anos 90. Nos anos 90. E na cúpula do PT que teve agora, nesse final de semana, eles de novo bateram na autonomia do Banco Central. Então veja que, olha o texto, é o controle, Dumas. Não é que não aprenderam, é o puro controle. O Brasil melhorou. Eu também acho. Institucionalmente melhorou. O Congresso ano passado falou não. Lembra a palavra que eles usaram? Não vamos
ajudar em retrocesso. Assim, eu estava lendo agora, o União Brasil está obstruindo todas as pautas da Câmara e no Senado. Mas foi o marco do saneamento, foi tentar reverter a privatização da Eletrobras, foi reverter a independência do Banco Central. E aí eu acho que não se dá ao Congresso o valor que ele merece, né? É claro que o Congresso não vai vir com uma bandeira de corte de gastos, você tem que ser liderado por alguém. E não tem liderança. Então aí se perde, mas nas coisas importantes o Congresso tem sido um freio e um equilíbrio institucional. Eu preciso ir para mais um rápido intervalo. Você que está aqui acompanhando o nosso painel BMC, continue com a gente. Voltamos em 2 minutos. Estamos de volta aqui, painel BMC. Quero voltar para aquele ponto, né, que nós estávamos falando sobre o Brasil, essa instabilidade, o que muitas vezes o investidor fica ali monitorando. Nós estamos num momento muito sensível. O Walter até falou ali de uma crise aqui no Brasil nunca vista antes, né? Até institucional interna, quando você colocou ali o papel do Congresso nesse sentido, a gente tem aí uma crise entre os poderes, mas a gente tem uma crise institucional agora numa proporção muito maior externa. Walter, essa corda ela tá esticada demais. E se ela romper? Como que você vê? O que que acontece? Quem vai segurar o rojão aí? Quem vai segurar o Brasil? Não acho que ela vai romper. Não vai romper. Não vai romper, porque na hora que começa um país do tamanho do Brasil, com a relevância que tem, com empresários que têm hoje negócio, por exemplo, olha o grupo JS, tem negócio nos Estados Unidos com um faturamento de bilhões e bilhões de dólares. Uma hora o sistema, vamos falar assim, o sistema dá um stop. A gente já está vendo que teve um desagravo outro dia, né, e 5 não foram. Você já começa a ver, Não tem apoio. então, ao ver alguns discursos ao vivo, em que, por exemplo, o Luiz Fux tem se colocado, porque o Mendonça e o Nunes foram ministros indicados pelo presidente Bolsonaro, já vinham com uma visão um pouco diferente, mas quando você vê o Luiz Fux, e fora o ex-ministro Marco Aurélio Mello, colocar declarações muito fortes, muito contundentes, você vê que tem uma hora que as pessoas falam, peraí, a gente está começando a entrar num jogo de perde-perde. E esse perde-perde não é bom para ninguém. Então, assim, eu não acredito que vá romper. O que eu acredito é que a gente pode brincar um pouquinho mais na beira do vulcão e aí vem uma raquetada um pouco maior. Então, ninguém quer ver o Brasil fora do SWIFT, né? Porque você vai ver banco quebrando, aí é uma confusão. Assim, a verdade a gente falou disso, nós estamos lutando contra um adversário contra o qual a gente não tem muito como fazer mal. Então, qualquer mal que a gente possa fazer é contra nós mesmos, né? Então, assim, eu acho que nós já estamos num momento onde a grande rede de televisão, né, que é a mais assistida no país, já está se reposicionando no barco. Então, já percebeu que a coisa não está boa, grandes empresários estão preocupados, e eu acho que a gente tem um momento muito importante e especial, que a gente pode buscar uma despolarização. E essa despolarização, essa busca por um caminho mais moderado, é essencial para o futuro do país. E ela é benéfica a todos. É benéfica para o judiciário, porque o que aconteceu com o Sérgio Moro pode acontecer com outros, e com consequências muito mais graves no futuro, né? Se coisas que você fez amanhã podem ser questionadas, podem ser anuladas, podem ser vistas sobre outra ótica, vamos baixar essa poeira. Eu acho que o país precisa hoje de foco, porque o ponto que eu sempre bato é o seguinte, e é importante que a classe política esteja ouvindo, e que o empresariado se una. O Brasil é um país tão cruel, que é um cada um por si, Deus por todos, que não há muito essa cidadania, né? Os empresários tinham que estar lá no Congresso, batendo na porta e pressionando o Congresso a agir. Hoje nós estamos com uma crise fiscal contratada, de modo que não é muito difícil prever que a partir de 2027 as despesas obrigatórias passam as receitas. Aliás, o governo falou isso. Já tá. Simone Tebet. Só que ela falou uma coisa engraçada, né? A gente sabe que esse é um problema, quem chegar em 27 vai resolver, quer dizer, você sabe. Ele sai, mas Então, nós ficamos. então qual que é o problema? O que aconteceu em Minas Gerais quando isso aconteceu? Shutdown. E o que acontece com a classe política quando tem shutdown? Você sabe? O que vai acontecer? O que a Constituição manda? Funcionalismo, previdência, educação, saúde, acabou. E aí? Não tem mais emenda, não tem verba. Acabou o business. E o parlamentar
Ele é um profissional. Já pensou, acabou a verba, não tem mais nada? 56 bi. Tá todo mundo olhando, tá todo mundo olhando. Então, quando todo mundo começa a olhar, acho que todo mundo busca uma saída. O que que a gente precisa hoje? A gente não precisa da direita que está babando, nem da esquerda que está babando. O Musk falou um negócio dos Estados Unidos que eu achei brilhante. Nós precisamos criar um novo partido para acomodar os 80% que estão no centro. Como pode ter 80 no centro? No Brasil, você tem 70 no centro, 15 numa ponta, 15 na outra. Gente, vamos baixar a bola. Como é que é? Você tem os hard petistas, os hard esquerdistas, o hard direitistas e aquele que é contra o petista e aquele que é contra o bolsonarismo. Que não se espécie de trabalho. E é aquilo a gente precisa. Quem tem negócio, quem tem família, tem trabalho. Mas eu acho importante trazer essa chamada ao empresariado, porque essa semana eu tive a oportunidade de estar com o Paulo Guedes e ele falou uma frase ele falou uma frase muito legal ali na mesa, que foi justamente o seguinte: aquele empresário que corre para Brasília pedindo privilégio, pedindo subsídio, ele sabe que ele volta com a máquina na mochila, mas a máquina vai embarcar no Titanic, porque está afundando, porque o subsídio todos nós pagamos, é a socialização do prejuízo. Eu acho que chegou a hora Várias gerações, que coisa absurda. dos 58, chegou a hora da gente entender que o Estado, ele é aquele que nos afoga, ele não propõe uma solução. É o Leviatã. É totalmente o Leviatã, fica muito claro, e ele faz isso aí, Inteiramente dá para todo mundo o livro do ar. ele faz isso através do monopólio da violência. A iniciativa privada, quando deixada livre, ela propõe soluções e traz eficiência. Então, eu acho que é um debate importante, não apenas da classe política. Eu já passei do ponto de achar que a mudança vem de dentro para fora. Eu acho que é de fora para dentro. Portanto, os empresários precisam começar a se conscientizar que ir lá, pedir favor e voltar com esse favor é deletério para todos. Não, e uma outra coisa que eu vou falar, polêmica, tá? Me perdoem, mas eu tenho que tocar. Alguém tem que chegar no Trump e falar: o caminho que você está indo ajuda o Lula. Esse caminho ajuda o Lula. Você não quer recuperar o poder na América Latina? Você não quer que a América Latina se reorganize? Tem várias alternativas aqui moderadas. Tem Tarcísio, tem Ratinho, tem Eduardo Leite, tem. Você pode gostar mais de um, gostar mais do outro. Tem Caiado, tem um monte de nomes. Enquanto hoje o que você vê na esquerda foi uma autofagia para esse terceiro mandato, Ciro foi isolado, você já não tem mais nomes. O nome que eu vejo na esquerda com melhores perspectivas é muito parecido com o Nicolas, que é o Campos. Só pode concorrer daqui a 3 eleições. Então você tem uma oportunidade, e não é que eu sou contra a esquerda ou a direita, o país precisa hoje ser arrumado. O que aconteceu em Minas Gerais é muito interessante. A esquerda, sim, a bancada de esquerda silenciosamente apoiou o Zema para ser reeleito. Por quê? Porque acabou, não tem mais emenda, não tem mais verba, não tem mais o que fazer, então alguém tinha que arrumar as contas do Estado. E a gente está nessa situação agora. É muito mais grave do que parece. Aí você começar a querer brincar com geopolítica, cutucar os Estados Unidos e com o déficit de conta corrente que está aparecendo, a coisa começa a ficar perigosa. Ô, Dumas, voltando para essa questão da corda esticada, né? O Walter trouxe ali que ela, na visão dele, não vai se romper, mas a gente sabe que ela está muito esticada. O investidor, ele olha muito para a questão de confiança. Mesmo que ela não rompa, essa corda esticada desta forma, ela pode afetar essa percepção de confiança do mercado? Pode, mas eu concordo com o Bruno e com o Walter que eles colocaram o seguinte: nós estamos comprando um trade que não é Lula. Nós estamos comprando, que seja, vamos comprar um trade Lula, mas menos populista. Mas se você pensar na psique do Lula, ele vai falar o seguinte: poxa vida, eu gastei, aliás, discurso dele de posse. Teto de gastos é uma estupidez. Se ele vai ser reeleito, ele vai continuar com esse teto de gastos, nós vamos estourar. Então o mercado me parece, não sei se vocês concordam, o mercado me parece estar comprando um trade Concordo, diferente concordo. do esquerdista. Concordo demais. Se eu fosse o Lula hoje, eu ia pensar o seguinte: se eu sou o Lula, estou falando de verdade, honestamente, eu com 81 anos, eu posso não concorrer, sair igual o Perega, em 58, 62, 66, dancei, 70 eu voltei, pô, ganhei a terceira. Dá para ganhar 74? Não sei. Zagallo chamou o Pelé e falou: "Não, deixa eu parar aqui. Você hoje tem uma chance. Não voltar, falar, fiz o meu trabalho, ele vai dizer que salvou a democracia, tem gente que vai gostar, não vai gostar, é o que ele vai falar. Mas Agora, de fato, se ele for concorrer, tem 2 possibilidades: se despedir da política com uma derrota, que pode ser acachapante, e tem uma segunda coisa que, se eu fosse ele, eu ia temer mais: ganhar. Porque se eu ganho, eu tenho que fazer o que eu podia ter feito facilmente. Então, o Haddad, ele não vou azar.
não vou viajar, vou atrasar, não vou viajar mais, vai vir um pacote, passou um mês e meio, veio aquele anúncio que, pô, foi aquele água fria, dólar, e assim, o que o Lula vai precisar fazer em 27? Tirar o salário mínimo, o crescimento, tirar a previdência do salário mínimo, tirar os benefícios cortar gasto com a educação, cortar gasto com a saúde, reduzir o tamanho do governo, tirar benefícios fiscais, voltar a onerar as exonerações. Ele não quis fazer ano passado o que era fácil. E se ele não fizer isso em 27, o que eu acho impossível, eu acho um impeachment daqui, até acho impossível, não vai acontecer. Em 27 eu já acho, não é o Lula, qualquer um que entrar e não fizer o ajuste vai cair um ano. Collor e Dilma caíram por quê? Esquece ideologia e política, porque o pai foi pro buraco. E aí, então, mas aí vem a corda que você falou. Essa é a corda. Quando a corda vai estourar, o pessoal fala, peraí, não estoura a corda. Joga fora quem está tensionando ela, né? Bom, eu tenho aqui uma última pergunta para o nosso próximo bloco, já vou até deixar ela aqui um pouco no ar para vocês. Duma, você falou em relação ali, o mercado está precificando essa troca. O mercado errou na última eleição, e é esse o ponto que eu quero dizer. E se o mercado errar? Mas segura, daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo, vai pensando aí na sua resposta. Painel BMC volta em 2 minutos, continue com a gente. De volta aqui no nosso último bloco do painel. Roberto Dumas, mercado corre o risco de errar novamente nesse trade de eleição? A gente viu uma aposta diferente na última eleição de 2022. Mas aí existe, mas errar 2 vezes já é um absurdo. Veja, é questão de entender como é que funciona o Lula. Ou ele muda de postura, ou ele busca não romper a corda e fazer o que tem que ser feito do ajuste fiscal. Tem muita gente que fala, mas tem muito país que tem déficit fiscal, tem dívida pública. Ora, pelo amor de Deus, olha a credibilidade do Brasil, olha a credibilidade desses países. De 1980 a 1994, a inflação foi de 13 trilhões percentuais. Eu dei calote da dívida externa em 82, dei calote em 87, fiz o plano Collor. Vai querer me dizer que eu tenho a mesma credibilidade, que eu gosto da mesma credibilidade de quem tem uma dívida pública de 100%? Muita gente precisa estudar um pouquinho antes de sair gritando atrás da ambulância. Então veja, ou ele faz isso, ou a corda rompe, e aí nós teremos o impeachment, como o Walter falou. E o impeachment é de qualquer um que seja. Não estamos botando o nome aqui, olhar o outro esquerdista, ou não vamos falar esquerdista porque aí suscita os brilhos das pessoas, mas os gastadores. Aquele que acha que quanto mais Estado, melhor. Ora, quanto mais Estado, não é melhor. Brigam toda hora. Veja a Argentina crescendo 5,5%. O Brasil crescendo 2,2%. Então você já está vendo. Mas a pobreza subiu. A pobreza já existia. A pobreza já existia. Não custa pelo menos dar um Google. Quem reclama acaba não entendendo. Isso irrita um pouco. Cansa explicar o óbvio. Cansa explicar o óbvio. Como dizia uma vez, se você fala 40 vezes para um analfabeto, não adianta. Agora você fala uma coisa certa, para 40 pessoas que estudam, adianta muito. Mas só esse é o problema. Como sobreviver? Quero a visão aqui de vocês para a gente encerrar. No Brasil aí, a gente sabe dos nossos problemas, você pontuou muito bem. Independente de quem entrar ali, a gente vai ter que fazer ajuste, reformas. 2027 vai ser e precisa ser um ano ali de cuidado, principalmente com o fiscal. Mas o Brasil até então não tem esse plano, né, ali muito bem desenhado e vai depender muito deste cenário das eleições. Como como que você enxerga, Walter, essa estratégia de tentar até então sobreviver, de repente a esse caos ou a esta situação até 2027? O que a gente vai passar ainda? Bom, eu sou conhecido no mercado por ser um eterno otimista, graças a Deus, eu digo. Sem otimismo, você vê aqui no país e conseguir empreender e ter sucesso é muito difícil, então você tem que ser otimista o tempo todo. Mas, de verdade, eu acho que a coisa é bem mais fácil do que parece. Respondendo sua primeira pergunta que está associada a essa, desde 2014 para cá,
as tendências demográficas, mais população envelhecendo, fica mais conservadora, o crescimento da população evangélica, que é mais conservadora, e mais o esgotamento desse modelo em cima do Estado, estão levando a eleições sucessivas, que a gente tem de 2 em 2 anos, foi tal 14, 16, 18, 20, 22, 24, em que o Congresso foi mais à direita, os prefeitos, os governadores, e isso só não foi verdade. A única eleição que contrariou essa tendência foi a federal em 22, porque foi uma guerra de rejeições. Então o problema foi falta de estratégia e coordenação do centro-direita. O PT elegeu aqui 200 prefeituras. Esse ciclo tinha acabado em 2014, aí veio a fita do Aécio, depois teve a fita do Temer, depois teve o Bolsonaro tensionando demais com o judiciário, Pandemia. e depois gritaria demais, ele podia ter ficado quieto, teria sido reeleito facilmente. Então, é só a gente não fazer os mesmos erros que fizemos no passado, porque hoje o centrão, o centro-direita, tem 75% dos senadores, na próxima eleição deve ir para 80%, são todas as projeções. Já tem 65% dos deputados, tem 4.100 das 5.200 prefeituras. Pessoas dizem, a gente perdeu a eleição, o Lula ganhou no Nordeste. O Bolsonaro teve 1,9 milhões de votos a mais no Nordeste do que em 2018. Só que ele teve 6,5 milhões a menos no Sudeste. Foi aqui que foi perdido. Falta de inteligência, de coordenação política. Então, assim, como que se resolve isso? Primeiro, botando um bom gestor. Que a gente precisa hoje, a gente precisa de um cara de discurso, de populismo, precisa de gestão. E aí, como é que você resolve? É bem mais fácil que parece. Se você hoje cortar, olha só, os nossos programas de benefícios de 2016 para 2019 aumentaram em 3% do PIB. Depois, 2019 para 2025, aumentaram mais 3%. Se a gente voltar para o padrão pós-pandemia, pós-pandemia, 2022, a gente já economiza mais ou menos 11 bilhões de reais por mês. Isso dá uns 130 bilhões de reais por ano. Segura essa conta aí. A gente tem hoje, a Dilma parece que é a mãe de todos os nossos problemas, né? Até o Lula hoje está herdando o problema que veio da Dilma. Então, assim, hoje a gente tem as desonerações que mudaram de patamar, dobraram no governo Dilma e continuaram crescendo. Hoje já são 7% do PIB. Se você cortar 10% disso, já tem uma outra economia bizarra. Se você pegar o salário mínimo e dizer assim, gente, o Estado está quebrado, eu vou continuar te protegendo da inflação, que é justo, mas nesse momento não posso dar o crescimento. E eu vou voltar a pagar mais do que a inflação quando eu puder. Depois você pega a Previdência e diz assim, gente, você está aposentado, mas você não está mais contribuindo para o crescimento futuro. Então, nesse momento, eu também só vou te dar a correção da inflação. Quando você pega, por exemplo, a The Economist, que batia no Milei e agora está enaltecendo ele pelos resultados, o próprio FMI está fazendo isso. O que ele fez? Exatamente isso, reduziu o tamanho do Estado. Chega, não tem o que fazer. O grande ponto, Paulo, é que se você não fizer, se o próximo não fizer, a inflação faz o ajuste por si só. E isso é muito mais dolorido. Eu acho que não tem mais alternativa. Brasil dos anos 80. Brasil dos anos 80 chegou num ponto que não tem mais. É o governo roubando do mais pobre. Exatamente. Que o rico vai ter correção monetária de um dia para o outro sempre. Exatamente. Bom, gente, Com inflação mais alta, por exemplo, aquele que é 70% da população brasileira não ganha mais do que 1 ou 2 salários mínimos. Esses caras não sabem investir e proteger o patrimônio dele numa LTNB. Ele nem tem condição, nem tem dinheiro disponível para isso. Então a inflação, no final das contas, acaba prejudicando o mais pobre. Isso como todo mundo sabe já. Essa é a ironia. é uma ironia. Exatamente, é uma ironia e é uma questão que a gente muitas vezes vê, né? E muitas fala ali só do executivo, mas o quão importante o legislativo também entender, né? E não ter essas benesses, né? Mas tem um ponto que eu acho que a gente não está percebendo. O Temer gastou só 0,5% do PIB ao longo do mandato dele. Essa foi a média. Isso é um choque brutal. Só que na hora que o mercado vê que é crível, você não precisa entregar o ajuste todo. Na minha opinião, o cara sentou e falou assim, ó, as medidas que eu estou falando, 4 medidas já geram 250 bilhões de reais por ano. Fez essas medidas, o real foi para 4. Os juros, que hoje estão 10% ao ano, o juro neutro do Brasil, Roberto Campos, isso há 2 anos atrás, é 4,5%, 5%. Então a gente deveria hoje estar com juro de 10%. Você já começa a perspectiva, mas aí o câmbio foi para 4%,
Aí a inflação futura já baixou, você já está falando de juro de um dígito de novo. Aí começa um surto de investimentos. Aí o gringo, opa, agora está na hora de entrar. Aí esse cara, você está falando de reeleição. É assim que esse cara vai se reeleger. Se o cara sentar e falar, opa, não vou combater esse problema, ele não vai se eleger, ao contrário, ele não vai terminar o mandato. A gente está entrando numa crise fiscal com um potencial de ser assim, um divisor de águas, do ponto de vista ruim ou do bom. Qual é a vantagem? É um problema só. Resolver um problema só é fácil. Sentar lá na cadeira, em 1993, 94, fazer o Plano Real, depois criar agências reguladoras, fazer privatização, mudar todo o arcabouço macroeconômico do Brasil. Aquilo era difícil. Agora não é tão difícil não, só precisa de um cara sério. Gente, tempo encerrado, infelizmente, ficaríamos aqui estendendo, com certeza. Parabéns, desculpa te interromper, mas parabéns ao presidente Fernando Henrique, que recentemente, né, fez aniversário, foi o nosso grande presidente, que ele sirva de inspiração para os próximos. Obrigada, Walter. Obrigada, Dumas. Obrigado. Obrigada, Musa. Painel BMC fica por aqui. A gente se vê na próxima semana. Tchau, tchau.